Essa semana a gente vai ter uma mudança no horário e no dia da live lá do Instagram. Então, para quem não sabe, além desse vídeo aqui que eu gravo logo depois do episódio, eu também faço uma live lá no Instagram com o Marquinhos da Oficina Geek, que é sempre às segundas-feiras, às 7 horas da noite. Mas essa semana vai ser na terça-feira, e ao invés de fazer com o Marquinhos, eu vou fazer com o Guilherme Pim, que também é aqui do 16mm. Então, terça-feira, às 7 horas da noite, live lá no Instagram. A semana que vem eu ainda não sei se vai ser na segunda ou na terça, mas de qualquer forma eu aviso no vídeo do episódio. Antes de começar a falar desse episódio, eu quero falar um pouco sobre a repercussão do último episódio aqui nos comentários, porque eu tenho que agradecer muita gente, pessoas que concordaram comigo e pessoas que discordaram de mim. Com muita educação, eu consegui bater um papo com vocês, mesmo com opiniões completamente diferentes de alguns, a gente conseguiu trocar ideia numa boa. Só que como todo vídeo onde eu tenho uma opinião que vai contra a maioria do público, tem sempre aquelas pessoas que são extremamente desrespeitosas, pessoas essas que não conseguem aceitar uma opinião diferente da sua e aí começam a vir para ataques pessoais e tal. E o que me deixa mais triste é que tem muitos comentários sempre, eu tento responder todos e às vezes eu acabo perdendo alguns bons comentários que dá para trocar uma ideia por causa desses comentários que vão para ataque pessoal, xingamento, esse tipo de coisa. Então, se você é uma dessas pessoas que não consegue aceitar uma opinião diferente da sua, numa boa, se você está vendo que a minha opinião é muito diferente da sua, sai do vídeo, não precisa comentar embaixo, não precisa de xingamento, eu acho isso completamente desnecessário, até porque eu acabo perdendo alguns bons comentários quando enche demais os comentários aí embaixo. E pro pessoal que consegue discordar numa boa, continue comentando aí tranquilamente, igual semana passada, que foi muito legal conseguir conversar com pessoas que têm opiniões completamente diferentes. Porque se eu tô gravando um vídeo aqui, não faz sentido eu deixar de apontar erros que eu tô vendo, não faz sentido eu deixar de falar de coisas que eu não tô gostando, só pra agradar a maioria das pessoas que estão assistindo e gostaram do episódio. O que eu vou fazer aqui é sempre dar a minha opinião, seja ela positiva para a obra ou negativa. É só esse recado inicial, agora bora pro episódio. Esse é mais um episódio que mostra que essa temporada a gente não pode analisar a série como a gente analisava até a temporada passada. A série ela se desprende completamente, quase que completamente, né? Ela ainda tem algumas questões filosóficas um pouco mais complexas para serem debatidas, mas no geral é uma série bem mais direta, bem mais óbvia, com um texto também muito mais direto ao ponto e até meio expositivo, e que parece que está muito mais preocupado com a ação e com essa rivalidade, essa transformação do mundo, do que em debater os temas mais complexos que parecia que iam ser debatidos no começo da temporada, quando eles apresentam logo de cara o Rehoboam, toda a questão daquela sociedade, mas a cada episódio que passa parece que essas discussões vão perdendo força e o que vai ganhando força são esses conflitos Maeve e Dolores, Dolores Serac e essa disputa pela humanidade entre o Serac e a Dolores, a Maeve como uma rival dela, e agora a gente entende também mais a função do Caleb, porque a Dolores foi atrás do Caleb desde o começo. E por ser um episódio que mostra muito do Caleb, do passado do Caleb, também é um episódio que ele é meio claustrofóbico, e aqui faz sentido isso. O que eu quero dizer com isso? Eles usam pouquíssima profundidade de campo, então são planos bem fechados, com só o personagem principal em foco, principalmente quando são as lembranças do Caleb, e uma trilha sonora sufocante que quanto mais o Caleb começa a lembrar daquelas coisas mais pesadas, que deixa ele mais puto ou mais triste, essa trilha sonora ela começa a ficar também mais pesada junto, como se fosse a gente entrando na mente do personagem, principalmente no que envolve essas cenas mesmo dele começando a lembrar tudo aquilo que aconteceu com ele. Então aqui a gente vai entender que ele voltou do exército, ele passou por esse teste desses rejeitados, e aqui a gente tem uma certa discussão que é interessante entre os rejeitados, apesar da série explicitar bem o que ela quer dizer, qual é o ponto dela, que é uma discussão do Rehoboam ou do Solomon, que a gente vê aqui, de você querer salvar o máximo de vidas que você conseguir, só que para isso o que eles fazem é, por exemplo, deixar os rejeitados ali sem viver, sem morrer,
naquele estado meio vegetativo, pelo que eu entendi. Então aí sim tem uma questão interessante, que é justamente essa de você pode fazer esse tipo de escolha, você pode definir quem vai viver, quem vai morrer, e em prol da maioria vencer, você vai jogar fora a vida dos outros. Então, essa sim é uma discussão interessante que lembra um pouco aquilo que era apresentado no começo da temporada. E só antes de entrar nas cenas, cena a cena, é interessante ver como eles usam as cores do figurino aqui diferente nesse episódio. Então, todos os personagens importantes vão estar usando preto, e o único que vai usar branco aqui é o que era o Homem de Preto, que é o William, que agora tem a motivação de destruir os hosts, e é como se ele fosse a salvação da humanidade, pelo incrível que pareça, o William. E aí a gente abre o episódio na cena que envolve ali o Musashi, a volta da Clementine, a outra personagem que eu não lembro o nome da personagem, que era também lá do Shogun, que são duas que fazem parte do exército novo da Maeve, né? Vamos ver se é um exército mesmo, enfim. E aí o que a gente descobre nessa ligação da Charlotte com o Musashi, que realmente quem tentou matar a Charlotte, pelo visto, foi a Dolores. Então é esse plano dela de ela meio que dominar, ela usa as outras Dolores apenas como peças de xadrez no plano dela. E aí agora fica um pouco mais clara essa ideia da Dolores meio que de reabitar o mundo com os hosts, ou seja, transformar o mundo real em como se fosse um Westworld, mas teoricamente com esses hosts libertos. Essa cena em si, ela é bem feita, mas como a gente vê, o Musashi foi um personagem completamente descartável para a temporada, igual foi a outra bolinha dela lá, o que não vai acontecer com a Charlotte, né? Então eu quero ver como que a Charlotte vai se ligar no restante. E eles confirmaram já a quarta temporada, e eu acho que vai ficar muita coisa pra quarta temporada, porque sobrou bastante ponta solta pra eles resolverem em um episódio só. E aí em seguida a gente tem a Dolores e o Caleb indo ali pro lugar onde o Caleb foi tratado quando ele voltou do exército, e depois ele começou a trabalhar pra pegar os outros rejeitados e levar pra lá, meio que sem saber, usando muitas dessas drogas que a gente já viu bastante durante a temporada. E essa ambientação ela é meio eficiente, principalmente a parte de fora, porque quando eles vão criar aquele conflito Maeve e Dolores, apesar das armas não serem armas de Westworld, o ambiente vai lembrar muito. Então é quase como se elas estivessem voltando para casa delas, voltando para o lugar onde elas sempre viveram, para travar esse duelo entre elas. E aí a gente tem toda essa questão do Caleb ser o plano da Dolores, ser o líder que ela quer, porque a Dolores, ela tem algo na programação dela que não permite ela destruir a humanidade. Eu não sei até que ponto isso faz sentido com todas as ações que ela estava tomando antes. Então, aí fica um certo questionamento, e eu acho que tem alguns problemas de roteiro durante toda a temporada, que algumas coisas acontecem, depois elas acontecem diferente, é como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, a Dolores em um episódio ela sangra, no outro ela toma um monte de tiro, não sangra, aqui ela toma uma facada e sangra de novo. Então, assim, é uma certa inconsistência do ponto de vista de roteiro. Mas ainda assim a gente descobre que o Caleb é o plano dela, e finalmente o Caleb vai fazer alguma coisa na temporada, né? Porque ele era aquele seguidor de ordens que estava seguindo a Dolores e a gente não entendia o porquê ele estava seguindo a Dolores. E agora a gente entende o que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Não sabemos, a gente vai ter que esperar o próximo episódio. E depois vai pro arco do William, do Bernard e do Stubbs. E ali tem um lance do sangue do William que eu não sei se esse negócio do sangue do William não é alguma coisa de a Charlotte, por exemplo, ou a Dolores ter escondido os dados dos hosts que eles fizeram backup no episódio passado, pode ter escondido no sangue do William. Eu não sei se isso faz tanto sentido, tem até uns estudos na vida real de você meio que colocar informações e guardar em DNA. Não sei se é isso que é esse vírus que eles falam, mas pelo que deu a entender, eu acho que é uma possibilidade real. E aí a gente vai ver repetidas vezes também, depois disso, o que aconteceu no passado, que ele, eu acho que não é muito relevante falar sobre isso, porque é algo que está bem explícito no episódio, como funcionava a missão dele quando ele era do exército, o que aconteceu com ele depois, e aí a gente chega ao Solomon,
quando a Dolores vai ter aquela conversa com o Solomon, falando que quer destruir essa ordem mundial. Eles falam muito de variações, que é uma coisa interessante, que sempre em filmes ou séries que a gente trabalha com a questão de destino ou a questão de você não poder mudar o seu futuro, tem sempre a questão de variações, ou seja, quando na verdade o seu futuro ele não acontece aquilo que era programado. E a partir do momento que a gente vê que tem várias variações, então essa ideia de que a sociedade ela já tem uma projeção do que vai acontecer com todas as pessoas não é totalmente real e a gente percebe bem isso. E quanto ao tratamento do Caleb, eu apostava que ele poderia ser como se fosse um híbrido, que a gente tinha visto os testes de híbridos na temporada passada, mas pelo que eu entendi nesse episódio aqui, na verdade são testes diferentes mesmo, e ele foi como se fosse 1 em 10, né, que ele fala, um dos poucos que conseguiram passar por esse teste. E aí a gente chega ao grande finale, que é o que o episódio guarda, que é essa luta entre a Maeve e a Dolores. É mais uma luta bem feita no episódio, né? A série, ela tá indo muito para esse caminho da ação e eles estão entregando pelo menos uma ação de qualidade. É, de certa forma, uma forma de você esconder um episódio que aconteceu pouca coisa e você coloca duas principais personagens para lutar algo que o público estava esperando? Funcionou? Aí eu acho que vai de cada um. Enfim, gostei do episódio? Não sei, fico meio em dúvida, tenho algumas questões, como eu disse, tem alguns problemas de roteiro constantes nessa temporada, tem essa questão deles sempre usarem a ação para esconder algumas fragilidades do episódio, e uma coisa que vem me incomodando bastante, comentem aí embaixo se vocês concordam comigo, é essa questão da Dolores saber de tudo, ela sabe de toda a história, ela sabe de tudo que aconteceu. Como ela sabe de tudo isso, eu não sei, se eles já mostraram isso na série anteriormente, eu não lembro. Então, em resumo, é um episódio que ele até avança bastante a história, não tem tantas questões complexas para ser trabalhadas, e aqui fica até difícil debater muito aqui nesse vídeo, se estender mais, porque, como eu disse, aqui eles estão indo por um caminho mais fácil, mais óbvio, mais mastigado para o público até, que a proposta dessa temporada de Westworld é passar por essa espécie de reboot, né, que muda completamente das outras duas temporadas, porque a HBO não tem mais Game of Thrones e eles precisam de uma grande série para todo o público acompanhar, e a escolha que eles tiveram é tornar Westworld mais fácil, ou como eles acham que o público não conseguiria entender o que acontecia nas duas primeiras temporadas e teria que trazer um lado mais expositivo, um lado mais direto, um lado de conflito, um lado mais pra ação, que perde bastante da filosofia das outras duas temporadas, que eu gosto bastante na primeira temporada, não tanto na segunda, até aquela questão temporal e tal. Então, eu ainda preciso pensar mais sobre esse episódio, eu acho que eu vou ter uma opinião mais formada sobre ele na live de terça-feira. Eu ainda tô meio que pensando se eu gostei ou não, então ficou quase que aqui uma análise meio que imparcial do episódio. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem o like aí embaixo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, comentem o que acharam e passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado que a gente deixa as nossas outras redes sociais. Então lá vai estar o nosso Instagram, onde a gente vai fazer a nossa live na terça-feira com o Gui, lá do Oficina Geek e também do 16mm, o nosso Twitter, o nosso podcast. Por hoje é isso e corta!